Como saber se é um sangramento pós-parto ou menstruação? Identificando as diferenças. Perceba o momento. Em geral, a mulher pode não ter a menstruação normalizada por cerca de 1 ano se ela decidir amamentar. A amamentação pode atrasar a menstruação, uma vez que ela ativa a liberação do hormônio prolactina no corpo, que mantém os níveis de estrogênio e de progesterona baixos. No entanto, mesmo que a mulher decida não amamentar, a menstruação não vai voltar por até 2 semanas depois de nascimento do bebê. Aproximadamente 70% das mulheres restabelecem o ciclo menstrual normal em um período que compreende de 6 a 12 semanas após o parto. A menstruação deve durar apenas de 3 a 6 dias. O sangramento pós-parto, por outro lado, começa imediatamente após o nascimento da criança e pode durar várias semanas até ir diminuindo aos poucos. Examine a cor. A cor do sangue no sangramento pós-parto pode ser um pouco diferente do sangue da menstruação. Por isso é importante perceber este fator. No sangramento pós-parto, o sangue é vermelho vivo nos primeiros 3 dias. Então, do 4º ao 10º dia, esta secreção muda de vermelho rosado para vermelho amarronzado, com componentes variados como sangue velho, leucócitos e restos de tecido. Depois do 10º dia, uma secreção esbranquiçada pode ser notada, que é conhecida na medicina como lóquio. Ela é composta de leucócitos, células brancas, muco e células epiteliais. A excreção de lóquio pode durar no máximo 8 semanas. Embora o sangue da menstruação também possa ser vermelho vibrante no começo, esta cor vai mudando para um vermelho escuro, preto ou marrom até o final. Perceba o fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo do pós-parto é mais intenso do que o da menstruação. Em geral, o sangramento pós-parto é forte do 1º até o 4º dia e então vai diminuindo gradualmente nos próximos dias ou semanas. Para quantificar o sangramento com mais exatidão, a quantia média da perda de sangue no puerpério é de aproximadamente 500 ml em partos normais ou 1000 ml em cesarianas. Se a perda de sangue for mais intensa do que esta quantidade, pode ser um sinal de hemorragia pós-parto e é necessário consultar um médico. Por outro lado, o fluxo sanguíneo também é mais intenso nos primeiros 3 ou 4 dias na menstruação. Entretanto, a média de perda de sangue fica apenas entre 10 ml a 80 ml. Para facilitar o cálculo da quantidade de sangue, saiba que um absorvente interno retém cerca de 5 ml de sangue. Portanto, é possível contar o número de absorventes utilizados e multiplicá-lo por 5 para saber a quantia total de sangue perdido em ml. Veja se há sintomas de perda de sangue intensa. Outro modo de identificar a diferença entre a menstruação normal e o sangramento intenso pós-parto é pela presença de sintomas adicionais que frequentemente acompanham perdas de sangue graves. Se você tiver qualquer um dos sintomas enumerados abaixo, é preciso procurar ajuda médica imediatamente. Tontura, suor excessivo, taquicardia, batimentos cardíacos acelerados, palidez, oliguria, redução do volume urinário, respiração acelerada. Tome suplemento de ferro, caso o lóquio seja normal ou leve. Não há necessidade de tomar nenhum remédio.
pois ele vai parar normalmente depois de no máximo 6 semanas a 2 meses. No entanto, o médico pode sugerir ou prescrever algum suplemento de ferro para você tratar sintomas de anemia resultantes da perda de sangue. Muitos tipos de suplemento de ferro estão disponíveis nas farmácias, como comprimidos mastigáveis ou injeções. Estes suplementos geralmente são tomados uma vez ao dia. Eles devem ser tomados após as refeições para evitar a prisão de ventre. Alguns outros problemas gástricos podem surgir, tais como náusea ou vômito. Fale com o médico sobre a ocitocina. Quando o lóquio for excessivo, o médico pode optar por administrar ocitocina. Em casos graves, a ocitocina é o remédio escolhido para o tratamento. Ela é administrada por meio intravenoso, sendo 20 unidades de ocitocina para cada litro de soro normal. A ocitocina age principalmente como um estimulante de contrações uterinas fortes, atuando nos receptores específicos localizados na camada que reveste a musculatura lisa do útero. Ela também aumenta o nível de cálcio intracelular, o que induz a vasoconstrição. Se a ocitocina não estiver disponível por algum motivo, o médico pode usar o misoprostol, uma droga similar, para estimular a contração da musculatura uterina. Procure atendimento médico. Você deve receber cuidados emergenciais no caso de um sangramento que ponha a vida em risco. Em casos muito graves de sangramento no puerpério, com potencial de colocar a vida em risco, a mulher precisa de atendimento médico imediato. A equipe médica de emergência deve fazer uma avaliação das passagens aéreas, da circulação e das vias respiratórias para averiguar se os sinais vitais da paciente estão presentes. Pode ser necessário o uso de oxigênio no caso de uma parada respiratória ou sinais graves de estado de choque. Pode ser necessário fazer uma transfusão de sangue para dar suporte aos órgãos vitais como o cérebro, o coração, os rins e o fígado e assim evitar danos. A transfusão é a tentativa de compensar a perda excessiva de sangue do corpo. A ocitocina é administrada por meio intravenoso para estimular as contrações uterinas e controlar o sangramento. Entendendo os processos fisiológicos, saiba a razão do lóquio. Se tudo sair conforme o planejado, o útero vai continuar a contrair após o nascimento do bebê a fim de expelir os resíduos remanescentes da placenta. Estes resíduos constituem o lóquio. Tal sangramento ocorre enquanto o útero sofre o que chamamos de estágio de involução, uma resposta fisiológica na qual o órgão retorna ao estado anterior ao da gravidez. Este sangramento deve ser controlado e não produzir nenhum efeito colateral. Conforme o tempo passa, as camadas mais superficiais que revestem o útero lentamente se soltam e são expelidas. Este é o lóquio. Este processo é totalmente normal e esperado. O útero cicatriza normalmente por conta própria e o sangramento, lóquio, cessa dentro de 6 semanas. Note uma hemorragia anormal no puerpério. Em alguns casos, o sangramento se torna excessivo e expõe a mulher a um grave risco de saúde. Sinais de sangramentos muito fortes são: ter que trocar mais de um absorvente por hora, ter coágulos de sangue do tamanho de uma bola de golfe ou maiores ou perceber que o sangue continua vermelho vivo depois do 4º dia.
Este problema pode acontecer por diferentes razões, como atonia uterina. Esta é a causa mais comum de perda de sangue excessiva no pós-parto. Ela ocorre quando o útero não é capaz de realizar contrações por causa de um trabalho de parto prolongado, por exaustão ou pelo uso de certas substâncias anti-inflamatórios não esteroides e nitratos, o que faz com que o sangue flua em excesso. Retenção placentária ou liberação incompleta. A grosso modo, este problema ocorre quando a placenta não sai completamente do útero. A retenção da placenta resulta em hemorragia pós-parto. Traumas uterinos. Um trauma uterino pode ocorrer por diversos motivos, como um trabalho de parto muito intenso, nascimento de gêmeos, tentativa de remoção da placenta manualmente, com o uso de instrumentos especiais, ou através de medicamentos que promovem o trabalho de parto, como a ocitocina. Todas estas coisas podem causar lesões no trato genital ou na camada que reveste o útero, gerando um sangramento exagerado. Outras causas possíveis de hemorragia pós-parto incluem útero distendido, pré-eclâmpsia, infecções ou obesidade. Conheça as causas da menstruação. Durante o ciclo menstrual normal da mulher, o útero é revestido por uma camada de nutrientes para se preparar para a chegada de um óvulo fertilizado. Quando a fertilização não ocorre, esta camada se desprende e se desfaz antes de ser expulsa do corpo juntamente com o óvulo não fertilizado. Depois que esta camada for eliminada, outra começa a se formar, dando início a um novo ciclo. Cada menstruação dura de 2 a 7 dias e ocorre a cada 28 dias aproximadamente. Embora estes fatores variem de mulher para mulher,